Boa noite, né, para aqueles que eu não dei boa noite. Bora finalizar nossa semana. Oi. Uma coisa que eu trouxe para vocês aqui hoje foi Tá o gravando? osso. Tô gravando. É o osso de galinha, pessoal, que eu deixei no vinagre. Eu tinha percebido que não estava dando resultado. Vocês lembram que eu tinha deixado o ovo no vinagre e aí depois eu coloquei um osso? Só que eu coloquei esse osso depois. E eu tinha feito isso num experimento alguns anos atrás e tinha funcionado. E dessa vez, tá passando semanas e eu tô testando o osso e não tá funcionando. Aí o que eu cheguei à conclusão? O vinagre estava ali e estava reagindo com carbonato de cálcio da casca do ovo. Porém, eu deixei muito tempo o ovo no vinagre. Quando eu coloquei o osso ali no vinagre e tirei o ovo, já não tinha mais com que reagir aquele osso. Estava demorando para dar resultado. Então eu renovei o vinagre, que eu joguei aquele fora e coloquei outro. Então vamos lá pegar a câmera. Como nós vimos, o osso, então, ele é calcificado. E qual a coloração normal de um osso, pessoal? Se a gente generalizar, É branco, né? branco. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. A coloração de um osso é branca. E é muito em função do quê? Do cálcio. E nós vimos que o vinagre ia reagir com o cálcio. Uma das coisas que a gente pode observar é a mudança de coloração desse osso. Tá vendo como ele está bem mais escuro? Uhum. Isso é porque Sim. grande parte do osso já foi descalcificado. Então não tem mais cálcio aqui. Só que nós comentamos, Boa noite, professor. boa noite, que o osso não é feito somente de cálcio, né? Existem outras coisas aqui em um osso, né? Entre elas, o colágeno. E o colágeno é que dá flexibilidade para esse osso. Então, o cálcio é um dos principais responsáveis por dar aquele caráter rígido para o osso. Se ele está descalcificado e sobrou algumas coisas, por exemplo, o colágeno, que dá flexibilidade para esse osso, espera-se que o quê? Que o osso não esteja mais duro e que ele se torne mais flexível. Sim. Se um osso está muito duro e a gente pega e força ele às duas extremidades assim, a gente acaba quebrando o osso, correto? Uhum. Só que nós tiramos o cálcio. E eu posso fazer isso aqui agora com o osso, ó. E ele não quebra nada. Aqui, ó. Ele está totalmente flexível, ó. Eu consigo simplesmente, ó, pegar e dobrar o osso da forma que eu quiser, ó. Ó, eu posso apertar ele, ó, e amassar ele, ó. Ó como que ele fica molinho, ó. Eu consigo pegar uma coxa, por exemplo, e forem comer. Se vocês tentarem apertar, vocês não vão conseguir. Mas aqui, ó, por estar no vinagre, ó, eu consigo apertar o osso, ó, eu consigo dobrá-lo, eu consigo colocar de uma ponta a outra, ó. Como é que o senhor fez aí, professor? Coloquei simplesmente o osso no vinagre. E deixei o ácido acético do vinagre reagir com o fosfato de cálcio presente nos ossos. Ele Então, muda a coloração e amacia. Isso. Então ocorre uma descalcificação do osso, por causa que aquele ácido acético reage, e fica somente alguns componentes, como por exemplo o colágeno, que dá flexibilidade. Então o osso aqui, ó, eu posso pegar, fazer uma bola com ele, fechar na minha mão e apertar, vou abrir de novo e vemos aqui que ele está da mesma forma. Ô, Vou louco. mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui para minha câmera. Então, Professor, quanto tempo ficou no vinagre? Então, geralmente é algumas semanas, em torno de 2 semanas, 3 semanas, já dá esse resultado. O do ovo, não sei se você chegou a ver, é bem rapidinho. O ovo é questão de dias, 3, 4 dias. Aí ele já fica totalmente sem casca, então fica aquele ovo transparente, né? Somente com a membrana revestindo. Agora, no caso desse osso aqui, já são algumas semaninhas, então em torno de 2, 3 semanas. Mas, como resultado, nós temos isso aí que é bem legal. É bem simples e a gente não espera, né? Então depois fica um osso super flexível. Então, é bem legal fazer essa prática aí. Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, podem fazer aí, que é bem simplinho. Esses vinagres assim mesmo, supermercado, pegou, colocou no potezinho, deixou o osso lá, vocês vão ter esse resultado depois. E não dá mau cheiro nem nada, não? Oi? Não dá mau cheiro nem nada, não?
o vinagre em si, né, já tem aquele cheiro muito forte, não? Então ele acaba sobressaindo do restante dos cheiros, assim, né? E outra coisa é que se você colocar esse osso no vinagre, é bem legal que vocês dêem uma limpada assim nele, daquele restante de carne e tudo mais. Então vocês deixam ele bem limpinho assim e simplesmente colocam no vinagre. Então não dá mau cheiro porque, em tese, o vinagre já sobrepõe, né, o restante dos cheiros, assim, né? E tem que deixar aberto ou fechado? E é bom deixar fechado por causa que função de O vinagre temperatura, exala. entre O várias vinagre outras coisas exalar. assim, o vinagre acaba evaporando, né? Léo, eu tô Eu vou fazer. Tá Vou chocada, ver o que que vai Rosângela? dar. muito. É que é uma coisa que a gente não imagina, né? Boa noite, Francisco. Quando como fala vai? osso, você fala, ele quebra, né? O osso quebra. Agora, o osso virar uma bolinha, só vai quando você Virou abre uma e bota- cartilagem, né? Ai, meu Deus, isso é mágica. Não, é ciência, É né? ciência. Eu vou fazer isso aqui. Faz E aí, depois- depois você não. conta Ô, pra mim. Rosane, você dava uns gritinhos. Não, Ô, professor, ele tipo virou aquele osso de borracha? Oi? Ele tipo virou aquele osso de borracha? Então, ele não fica borrachudo. Não é que você consegue, por exemplo, esticar o osso. Você não vai conseguir ter aquela flexibilidade de uma borracha. É Aquele incrível, osso- viu? O que a ciência não faz, hein? Sim. Então, eu Ô, professor, adoro fazer essas coisas. Oi, pode falar. muito chique. aqui, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você aqui. Que pelo menos eu, mas a minha esposa, nós estamos vendo que tá dando um resultado. Agora eu não sei se é real. O que acontece? Quando você mostrou o osso de galinha aí, eu já fiquei apavorado. Porque a minha esposa. Rosana gosta. Porque a minha esposa, ela andou juntando uns ossos aqui, limpando ele, deixando ele secar, né? E depois bater no liquidificador para poder virar um pozinho, para poder jogar nas plantas, para poder. Como se fosse adubar, né? Isso, Olha, se eu mandar a foto para vocês, vocês vão ficar surpreendidos, porque as plantas estão bonitas mesmo. Isso é verídico, professor? Sim, sim. Diversas Cálcio, né? formas, assim, né, de preparo, né, desse adubo, assim, né, o povo faz, né. Então, esse daí é um tipo muito comum, né. Então, costuma ser efetivo, sim. Mas vai depender muito da característica da planta, né, específica que você estiver fazendo isso. Mas, muitas vezes, é efetivo, sim. Pode fazer também com a casca de ovo, William. Muitos fazem Você com põe casca ela de para ovo. secar. Quando ela estiver bem seca, você tem que lavar, né? Porque senão fede. Né? Secar e coloca um copo de arroz. É ótimo, excelente para as plantas. Não, mas é isso mesmo. Ela misturou, ela quebrou o copo de liquidificador aqui Arranha tudo mesmo, tá? Que me xingaram aqui em casa. e com casca de ovo. Ela bateu tudinho junto. Ela bateu juntinho. Eu vou até mandar uma foto na sala de aula agora mesmo. É ótimo, viu? De planta Vou mandar. eu entendo. Ele não quebra nem estica, né? Ele não quebra nem estica. Ele simplesmente fica flexível. Léo, deixa eu te falar. Essa experiência você tem que fazer com ele, com o osso sem ele estar cozido, né? Isso, você pode tirar antes mesmo de preparar um frango na sua casa. Você pode Sim. pegar, descongelar, por exemplo, Desossar. tirar, desossar, e você pode pegar aquele osso e utilizar, tá bem? Ah, tá, vou fazer isso. Você pode fazer simplesmente tirando antes de preparar alguma coisa. Você não cozinha, não é aquele osso, por exemplo, de uma sobrecoxa que você leva ao forno, Sim. não. Não, você simplesmente pode desossar e Uhum. pegar esse osso e colocar. Como eu falei, limpa bem e coloca ele no vinagre, ok? Tudo bem. O Eu osso vou não fazer e então, vou né? te mostrar a Nem experiência. cozido, né? Não, você pode fazer com ele sem cozinhar nem nada, tá bem? Só mesmo desossar antes de fazer algum preparo, aí você tira o osso e coloca ali e nós já temos o resultado final, Tá, Ju? depois de algumas semanas. Então vamos continuar o nosso conteúdo, né, que nós estávamos trabalhando na última aula, pessoal. Nós começamos, né, a falar sobre os fósseis, né? E as formas, né, com que os paleontólogos, entre outros cientistas assim, utilizam esses fósseis para estimar, né, a idade, né, qual a data, né, que um ser vivo viveu, né, na Terra. Então, nós vimos que
fósseis são restos de seres vivos ou de evidências, né, desses seres e de suas atividades biológicas, né, como eu falei, por exemplo, as fezes, né, de muitos animais são fossilizadas, né, então isso daí pode ser objeto de estudo também. Fezes, pegadas, restos de ossos podem ser preservados, né, em diversos materiais. Ao serem encontrados, esses materiais possam ser utilizados como objeto de estudos. Uma curiosidade é que pouquíssimos são os seres vivos que têm algum registro fóssil. Então nós temos registro fóssil de pouquíssimos seres vivos. E vocês conseguem imaginar o porquê? Por que nós temos fósseis de poucos seres vivos? Por que nós não temos uma quantidade grande de fósseis na natureza? Por causa da decomposição, não? Isso, muito bom. Tá. Exatamente isso, Rosângela. Mas por que fica milhões de anos e então, eles ainda são partes específicas de seres vivos, Cris. Não são todos os seres vivos que, ao morrerem, acabam tendo componentes que possibilitam a formação de fósseis. Ok? Então depende muito do ambiente, do local onde esse ser morreu, mas dependendo do tipo, do clima, do ambiente no qual um determinado organismo morrer, aqueles fósseis assim podem ser totalmente destruídos ao longo do tempo. Tem a questão da decomposição, que a Rosângela nos pontuou. Então, seres decompositores, como bactérias, decompõem a grande parte dos componentes de um ser vivo, os músculos, assim, a pele. Ao longo de anos, um determinado ser vivo morreu e ficou aquele osso ali. Porém, esse osso vai sofrer diversas ações, por exemplo, a ação do calor, a ação do vento, a ação da chuva. E os fósseis, eles são preservados em diversos materiais, entre eles as rochas. Então, a grande maioria dos fósseis, por exemplo, são preservados em rochas, Cris. Então, se a gente simplesmente pegar o cadáver de alguém e colocar em um caixão, aquele osso não é um fóssil. Um fóssil é o que está preservado em uma rocha. Aí pode ser, então, ou em uma resina, ou em alguma outra estrutura. E são de seres de milhares e milhares de anos. Ok? Não fica enterrado, não fica igual fica no caixão, não, né? É justamente isso que eu ia te falar. Porque uma maneira de preservar, por exemplo, encontrar um fóssil, é num desabamento, por exemplo, de uma caverna, né? Ou de uma coisa que aconteceu, que teve um desmoronamento e teve uma compressão, né, daquele ser vivo que estava ali, e aquilo ali ficou compactado. Então, ali preserva, né? Exatamente. Porque ali aquilo que foi ali compactado ali com aquele desabamento, aí não tem oxigênio, não tem nada ali, e ali não é materializar, ele vai se compor junto com aquele material que ele está soterrado ali, né? Exatamente. É mais uma ou menos das rochas isso? mais encontradas, né, assim, registros fósseis, são as rochas sedimentares. São aquelas rochas então, que vão se depositando vários sedimentos ao longo do tempo. Vai se depositando, então, naquele material, aquele resto de ser vivo ao longo do tempo. E vai gerando, então, justamente essa compactação, essa compressão. E aquele resto daquele ser vivo acaba ficando cravado, acaba ficando juntamente àquela rocha sedimentar. Então aquilo Moldado, é um fóssil. Né? Se a gente pegar simplesmente um osso de um ser vivo que morreu, aquilo não é um fóssil, Cris. Aquilo ao longo do tempo, por uma ação de vários mecanismos ambientais, aquele osso vai se degradar de alguma forma. Então, ao longo de muitos e muitos anos, nós não vamos ter mais aquele registro. Agora, se esse osso foi preservado de alguma forma, em uma rocha, em uma resina e tudo mais, por muitos fatores, por exemplo, essa daí do oxigênio que a Rosângela falou, é bastante interessante, porque o oxigênio é necessário para a vida de muitos organismos. Muitos organismos dependem de oxigênio para sobreviver, inclusive as bactérias. Então, se um local não tem oxigênio,
não tem bactéria para decompor os materiais daquele ser vivo que está ali. Então aquele material consegue se preservar por um maior número de anos. Se a gente olhar essa imagem que está aqui na tela, Cris, por exemplo, ó, você está vendo como é que esse osso aqui ele está pregado nessa rocha. Ele está totalmente compactado aqui. Então ele até os detalhes do casco é preservado, né? Sim. Tem várias formas, né? Tem vezes que vai ter um ser vivo inteiro, tem vezes que a gente vai ter um único osso, às vezes a gente pode ter somente uma pegada, às vezes a gente pode ter, igual eu falei, restos biológicos, né, daquele ser vivo, como por exemplo as fezes. Então nós temos várias coisas assim. Tá bem? Entendi. Uhum. Como eu disse para vocês, no século XVIII foi observado que os fósseis encontrados em estratos superiores das rochas eram os mais semelhantes a seres vivos atuais do que aqueles encontrados em estratos inferiores. Então eu dei um exemplo para vocês aqui das rochas sedimentares, que o quê? Tem uma camada de rocha, que é a camada de rocha mais antiga. Então determinados organismos morrem ali e seus restos ficam ali. Começa então, ao longo do tempo, em função de vários fatores ambientais, se depositarem mais e mais sedimentos naquele local. E aquele osso então passa a ficar numa camada mais inferior. Por exemplo, aquele resto de um determinado animal fica numa parte mais inferior. E novas camadas vão se depositando. Foi percebido então que nessa camada mais jovem, quando são encontrados fósseis, esses fósseis são fósseis mais recentes, que se relacionam mais com as espécies atuais do que com as espécies muito antigas. Enquanto aqueles fósseis encontrados nas camadas mais antigas de uma rocha sedimentar, eles se relacionam mais às espécies de animais antigos, seres vivos antigos que viveram no planeta. Conseguiram compreender? Muito em função disso, porque sedimentos vão se depositando ao longo dos anos. Tranquilinho, ok? Então vamos lá. E os fósseis, eles são muito importantes para a gente, pessoal. Porque eles nos trazem evidências, que podem ser tanto diretas como indiretas. Tanto da morfologia de um determinado ser vivo, ou seja, das suas características anatômicas e fisiológicas, muitas vezes, do habitat desses seres vivos. Muitas vezes, a gente, então, sabendo como é que é a estrutura corpórea de um ser vivo, a gente consegue entender em qual ambiente, qual habitat que ele vivia naquela determinada época. Isso tudo a partir de um fóssil, isso daí é muito legal. Então, que habitaram a nossa Terra, né, ao longo de milhares e milhares de anos. Então isso daí nós conseguimos ir moldando a história do nosso planeta. Toda vez que nós achamos um determinado fóssil, um fóssil novo, a gente consegue completar um pouquinho da história do nosso planeta, assim, o que é muito difícil da gente ter aquela história completa, né? E tudo se baseia em evidências, a gente não tem nada 100% concreto. Ok? Apenas uma pequena parte de restos ou vestígios de seres vivos extintos foi fossilizada, justamente por essa questão aí que nós discutimos. Então, nós temos uma quantidade baixíssima de fósseis, se a gente levar em consideração a quantidade de seres vivos que já viveram no nosso planeta. Então, a quantidade de fósseis é extremamente baixa. Nós temos uma quantidade muito reduzida de fósseis. E grande parte desses fósseis conhecidos são de animais que possuíam partes duras, que são essas partes que são mais difíceis de serem degradadas. Por exemplo, como falei ali, de animais marinhos, nós temos conchas de muitos animais que são preservados em muitos estratos rochosos. Nós temos muitos insetos fossilizados. Por quê? Porque os insetos, então, possuem muitas vezes aquela estrutura rígida corpórea, né? Aquela estrutura de quitina. Então, por exemplo, uma cigarra, se a gente imaginar, ela não faz aquela troca rígida formada de quitina. Então, isso daí possibilita que muitos insetos, então, sejam preservados. E crustáceos, né? A gente consegue entender o porquê, né? Pela estrutura corpórea dos crustáceos, a gente já imagina o porquê deles serem muitas vezes preservados. Até aí alguma dúvida, pessoal? Ou tá tudo tranquilo? Para mim tá tranquilo. Ô professor, Ué.
eu não sei se chegou a ver, ou se os colegas viram, agora em agosto agora, eles acharam um fóssil, né, do super jacaré, você chegou a ver? Não cheguei a ver não. Ó, que legal, vou procurar saber. Conta um pouco, você lembra? O super jacaré, eu achei aqui no Acre, aqui, se eu não me engano. Só sei que eles acharam o fóssil dele, ele chega até 12 metros de comprimento. Eu ouvi. Eu não vi, eu Você ouviu? procurar saber. Uhum. Passou, acho que foi foi final de agosto. Tá, eu vou procurar Foi no final saber sim. Depois você puxa no Google lá. Eles acharam aqui no Brasil. Ele chega até 12 metros, super jacaré. Depois você põe lá. Ok. Se a gente for imaginar, né, como é que houve uma mudança drástica, né, na estrutura mesmo corporal dos seres vivos, né? Como é que os seres vivos de antigamente atingiam alturas, né, tamanhos, comprimentos assim, extremamente grandes assim, né, pro padrão atual, né? E hoje os seres Sim, vivos assim, é verdade. muitas vezes a gente não encontra mais esses seres, né, com porte tão grande, né, como os seres vivos antigamente. Uhum. Como eu disse para vocês, pessoal, na aula passada, a Terra surgiu há cerca de 4,56 bilhões de anos. Porém, a vida não surgiu nessa época. A vida não surgiu imediatamente com a formação da Terra. Acredita-se atualmente que a vida tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, quando nós temos os primeiros registros fósseis. Só que estudos recentes já nos dizem que é bem provável que a vida no planeta tenha surgido até mesmo antes, por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. Mas a estimativa assim, que eles fazem é de 3,5 bilhões de anos, que é onde foram encontradas as primeiras evidências concretas de fósseis. Então é quando a gente consegue, colocar mais certeza, dar mais força ao nosso argumento, porque são os fósseis mais antigos encontrados. Ok? Vou passar aqui. E uma pergunta antes para vocês, antes de passar. Por que nós não tínhamos vida antes no planeta Terra? Vocês conseguem imaginar como é que era o planeta Terra antes da existência de vida? E por que esse planeta então não possibilitava a existência dos primeiros seres vivos? Vocês conseguem imaginar como é que era a Terra anteriormente? Às vezes já leram alguma coisa? Nessa primeira aula desse conteúdo, teve um estudante aí, eu não lembro se era o William, eu não lembro quem, que fez vários comentários pra gente. Ou se foi, ou foi o Vinícius, eu não lembro, que fez vários comentários sobre a Terra primitiva. Aí que eu falei que isso daí tinha sido muito legal. Alguém consegue lembrar de alguns comentários que foram feitos? Não fui eu não, acho que foi o Vinícius. Eu não. Não consigo não, Léo. Então, essa aqui seria uma representação da nossa Terra primitiva, do início do planeta Terra. Se vocês olharem para essa imagem aqui, o que vocês conseguem observar? Era muito quente? Como é que é? Uma das coisas, pela coloração, a gente tem uma espécie de fogo ali saindo. Então, era um ambiente extremamente quente. O que mais vocês conseguem observar? Isso é vulcão, professor? Vulcão, isso. Vulcão. São erupções vulcânicas. Exatamente. O que mais vocês conseguem observar nessa imagem? Uma terra seca. Plano, né? Uma terra seca. A gente não consegue observar água. Muito em função dessas altas temperaturas. O que mais vocês conseguem enxergar aqui? Eu tô vendo muito plano, não tô vendo montanhas, não tô vendo nada aí. Tá vendo nada. Eu tô vendo uns raios descendo aí, professor. Misericórdia. Então, Não dá nem pra ver as nuvens, né? Vários relâmpagos. E o que mais que nós temos aqui? E muito em função dessas erupções vulcânicas. Sem oxigênio? Como é que é? Sem oxigênio é um bom ponto. E uma fumaça aqui que está tendo uma coloração turva. Sim. Então, é uma fumaça muito o quê? Tóxica. Tóxica. Então, esse era o cenário da nossa Terra primitiva, no início da nossa Terra. Então já é de se esperar o porquê de não ter vida, né?
nesses primeiros milhares e milhares de anos aí. A Terra, no início, era um ambiente inóspito, pessoal. Havia um extremo calor devido a muitas atividades vulcânicas, como eu disse para vocês, causando a liberação de vários gases e de lava. Entre vários, né, desses gases, né, nós temos o dióxido de carbono, o metano, a amônia. Então, muitos gases assim bastante tóxicos. A Terra era como mesmo, você falou? Inópis? Como é que era a Terra? Inópista. Inóspita. Inópista. Beleza. Inóspita, é que não possibilita, né, a vida. Ô, professor, Ué, eu vou só entrar num assunto aqui, que eu tô vendo aí, que nós estávamos comentando aqui, a respeito tem vulcão aí, né, esses negócios, né, entrando em estado ali, né, estourando. E eu vou entrar só nesse assunto aqui rapidinho, na questão, igual estão falando lá, que isso, aquele vulcão, lá não sei na onde, lá, com a divisa com o Brasil, que pode chegar até um tsunami na Bahia. Então é mais ou menos isso, né? Por isso que não existia, então, vida, então, naquela época, né? Ser humano, né? Que era muito forte, é isso? a questão do vulcão em si é por causa primeiro, essa liberação de lava. Então que são em temperaturas, né, extremamente altas. Essas lavas assim, elas saem, né, do manto da Terra, então do interior da Terra. Então temperaturas extremamente altas e além disso os gases tóxicos. A questão dessa erupção vulcânica que surgiu, né, muitos comentários ultimamente, reportagens falando, né, desse risco, né, de tsunami, né, após essa erupção, né, daquele vulcão das Ilhas Canárias, alguma coisa assim. Isso. Então, não tem muito a ver. Por quê? A questão da tsunami ali se deve a outros fatores. Porque um vulcão entrar em erupção, ele despeja uma quantidade muito grande de lava. Além disso, várias outras partes, né, de montanhas e tudo mais começam a desmoronar. Então, aquilo acaba fazendo o quê? Que desce uma grande quantidade de rochas, lava, tudo assim de uma vez, numa força muito alta. E se isso vai de encontro com o mar, pode gerar uma pressão tão grande que pode, então, ocasionar aquela tsunami. Então, assim, eu falo em questão, assim, às vezes eu não soube explicar. Eu falo assim, como é que eu falo? Às vezes que eu falo assim, questão de ser muito quente mesmo, entendeu? Por isso que às vezes não tinha vida humana, é isso que eu tô falando. Exatamente. Assim, esse calor, né, intenso impossibilitava, até hoje, uma temperatura de uma erupção vulcânica, assim, de uma lava que sai do manto da Terra, pouquíssimos seres vivos conseguem sobreviver. Pouquíssimos que existem atualmente. E muitos deles, na verdade todos deles, são micro-organismos. São organismos extremamente pequenos. Nenhum ser vivo, assim, por exemplo, que nós conseguimos, né, enxergar a olho nu, sobreviveria a uma temperatura tão alta. Além disso, tem essa questão dos gases tóxicos, né, que são tóxicos para a grande maioria dos seres vivos que vivem atualmente, né, no nosso planeta. Entendi. Mas eu achei então, legal você ter... pode falar, desculpa. Não, assim, não, porque eu achei que o tipo dava o tsunami, porque às vezes como ia caindo, ia despejando a água, mas no caso não é por causa do calor mesmo, né? Não, e dos negócios que liberam na água. É por causa justamente do deslizamento, tá bem? Ah, por que vai gerar a tsunami? Como eu disse para vocês, vai ocorrer uma erupção vulcânica. Então vai ser despejada uma grande quantidade de lava. E essa quantidade de lava, ela vai arrastando tudo por onde ela passa. Então vai levando junto vários estratos rochosos, vários fragmentos de rocha junto. E vem tudo de uma vez. Além disso, a lava, a partir do momento que ela vai tomando partes assim, né, do ambiente, ela vai arrastando também árvores, entre outras coisas. E isso, ao entrar em contato com o mar, gera uma força muito grande naquela água.
Isso acaba ocasionando, então, tsunamis. Então, é o contato da lava e de tudo que a lava leva ali em contato com o mar Junto. de uma vez, que gera uma pressão grande, então, em forma de tsunami. Ah, tá. Entendi. Tá bem? Beleza, obrigado. Então, pessoal, como eu disse no início, o planeta era um ambiente inóspito, né? Então, havia esse extremo calor, né? Devido às intensas atividades vulcânicas, e eram vários vulcões espalhados, né? Pelo planeta. Não existia ainda a camada de ozônio. Então, a nossa atmosfera, a superfície terrestre, estava sob constante ação do quê? Dos raios ultravioletas. Hoje nós temos a camada de ozônio, que ela nos protege de uma grande parte dos raios ultravioleta que chegam na Terra. Grande parte desses raios, eles ficam retidos na camada de ozônio. O fato de a gente não ter essa camada de ozônio nessa Terra primitiva fazia que raios ultravioletas incidissem fortemente na Terra. Isso também impossibilita que muitos seres vivos sobrevivam. Além disso, nós tínhamos descargas elétricas constantes. O planeta era devastado por tempestades. Eram tempestades atrás de tempestades e várias descargas elétricas ocorriam no planeta. Além disso, o planeta, no início, era bombardeado o tempo inteiro por pedaços de rocha e gelo que vinham do espaço. E que esses rochas, esse gelo assim, se formavam, né, durante a formação do sistema solar. Então, da mesma forma que a Terra surgiu durante a formação do sistema solar, vários meteoritos, pedaços então, de rochas e gelo também eram formados e bombardeavam a Terra constantemente. Então, isso também impossibilitava a existência de muitos seres vivos. Ok? Uhum. Ok, professor. Isso é o que eu disse para vocês aqui agora. Só que, ao longo do tempo, pessoal, a superfície terrestre começou a se resfriar. E vocês conseguem pensar o que fez essa Terra começar a se resfriar? O que será que possibilitou essa Terra começar, então, a se resfriar e a temperatura ir caindo ao longo do tempo? Vocês conseguiriam pensar em alguma coisa? Eu disse uma coisa na minha fala anterior, no slide anterior, que é fundamental para isso, para que a Terra conseguisse, ao longo de milhares de anos, se resfriasse. As tempestades de gelo? Boa, Não, exatamente. Era o bombardeamento de gelo. Por quê? Gelo é o quê, pessoal? Água. Água. Então, a Terra era bombardeada por gelo. Esse gelo entrava em contato com um planeta com temperaturas extremamente altas. O que acontece com essa água, então? Derretia? Evapora. Essa água, então, evapora, se condensa e começa o que, então? A ocorrer precipitação da água. Essa água cai. O que ocorre com ela? Evapora, condensa, precipita. E ficou nisso. Então, tinha começaram, né, a ter na Terra uma grande quantidade de vapor d'água. E ao longo de milhares e milhares de anos, esse vapor d'água, então, foi responsável por ocasionar o resfriamento gradual da Terra. E hoje, a água do nosso planeta se deve ao quê? Se deve justamente bombardeamento de gelo da Terra, né, há milhares de anos atrás. Depois do seu resfriamento, então, essas moléculas, né, de água começaram-se a acumular nas depressões mais profundas do planeta. E assim formaram-se os primeiros oceanos. Então, quando a Terra foi se resfriando, e a partir do momento que ela manteve a temperatura, uma temperatura relativamente baixa, essa água, a partir do momento que começava a se precipitar, ela não evaporava com a mesma frequência como antigamente. Então, essa água começava a se depositar nas depressões mais profundas do planeta. E com isso, foi se formando os primeiros oceanos. Tranquilo, Agora pessoal? deu para entender melhor. Ótimo. Interessante. E a água, hoje sabe-se que ela foi um dos principais fatores que
propiciou o surgimento das primeiras formas de vida na Terra. Se nós não tivéssemos essa água, é bem provável que não teria surgido, ou não teria surgido naquela época especificamente, nenhuma forma de vida no planeta. Não foi somente a água que possibilitou a vida. Nós precisamos de água, mas também de outras substâncias que estavam disponíveis no ambiente. E essas outras substâncias foram formadas, então, muito em função das radiações e das descargas elétricas que acometiam o planeta. Então, essas descargas elétricas e radiação possibilitaram a formação de diversas substâncias que foram essenciais para a vida do nosso planeta. Aí, Léo, o que acontece? Tendo essa quantidade maior de água, né, que estava formando os oceanos, e também uma maior quantidade de chuvas, a Terra foi resfriando, e aqueles vapores que saíam da Terra, né, através dos vulcões, que eram prejudicial a todo o ambiente, eles foram acabando porque foram fechando, né, aqueles lugares onde saíam, né, essas lavas, esses gases, né, com o resfriamento da crosta, não é isso? Exatamente. Vocês já chegaram a ver, por exemplo, algum documentário, sei lá, notícia sobre a formação de cadeias montanhosas, ou se não de substratos assim no fundo do mar, que originados a partir de vulcões que entram em erupção. Sim. Naquele mar? Sim. O vulcão entra em erupção, temperaturas muito altas, e entra em contato com aquele mar, que é uma quantidade enorme de água. Ao longo do tempo, aquela lava vai se resfriando por causa da temperatura da água. E ele vai então se solidificando, formando uma estrutura rochosa. Então, é basicamente isso que acontecia. Os vulcões estavam em erupção, só que começou a ter uma grande quantidade de vapor d'água, que iam resfriando então a lava que saíam desses vulcões. Ao longo do tempo, essa lava então foi se solidificando e acabou então cessando as erupções vulcânicas. Uhum. Mas como eu falei, é um processo bem gradual. Não foi de uma vez, acabou as erupções vulcânicas agora, acabou as descargas elétricas. Não, isso foi se dando ao longo de bilhões de anos. Aquela estrela cadente que eles falam é meteoritos? Quem me perguntou aí sobre estrela cadente? Foi a Gorete. Tá, então, Gorete. É porque nós temos uma diferença entre meteorito e meteoro, tá bem? São nomes que se dá. Meteorito são pedras que caem. Agora, meteoro como é que eu posso dizer? São feixes de luz. São flechas de luz. Ah, tá. Por isso porque que essas rochas, elas desintegram. A velocidade é tão alta que esse extrato rochoso queima. Então a gente tem um feixe de luz. E essa rocha desintegra. Então nós vemos um feixe de luz. Isso seria um meteoro. Agora, meteorito é quando a rocha não desintegra. E a rocha cai na Terra... Como é que eu posso fazer? Preservada. Não preservada, ela vai ter algumas partes desintegradas, mas cai um pedaço de rocha na Terra. Já meteoro é quando é um flash de luz. É quando aquele pedaço rochoso, ele se desintegra, ele queima, então gera aquela luz e ele cai na Terra. Aí isso é a estrela cadente. A estrela cadente, então, é um pedaço de rocha que se desintegra e cai na Terra, gerando aquela luz. Agora, um meteorito é um pedaço de rocha que incide sobre a Terra. Ah, tá. Obrigada, né? Então vamos parar aqui, pessoal, que vai cair nossa aula daqui a pouco. Então, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, Léo. Um abraço, boa noite gente. para todos. Bom final de semana. Deus abençoe. Bom final de semana para todos. Bom final de semana. Boa noite Boa noite para todos. Bom final de semana também. Obrigada. Boa noite para todos. Virado, tudo certinho, tá? Ok, Carmita.